O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que amplia a assistência às gestantes e mães, antes, durante e também depois do parto. A proposta aprovada altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir assistência psicológica à gestante, à parturiente e à puérpera, após a avaliação do profissional de saúde no pré-natal e puerpério, com encaminhamento de acordo com o prognóstico. Nós recebemos aqui no Headline News a ginecologista e obstetra Naira Scartesini Sena, que vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito dessas mudanças. Doutora, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Lívia, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Até onde sei, doutora, é bom que a senhora já nos esclareça a respeito disso. Essa proposta passou na Câmara dos Deputados, ainda precisa ser aprovada pelos senadores, né? Quais são as principais mudanças dentro desse projeto, ampliando essa assistência a essas mães gestantes e puérperas? Na verdade, esse projeto traz à luz, traz o holofote, a importância da assistência à saúde mental das mulheres durante esse período gestacional. Então, as gestantes, as parturientes e as puérperas, que é aquele período pós-parto em que a mulher está retornando às alterações que aconteceram no corpo por conta da gestação. Isso já é uma assistência, essa assistência psicológica já é uma assistência que você encontra nas redes públicas em grandes centros. Mas a aprovação desse projeto de lei pode fazer com que a gente consiga capilarizar, espalhar de forma mais, federal, essa assistência psicológica, que é muito importante às mulheres nessa fase. A gente sabe que nessa fase gestacional e puerperal, são inúmeras as mudanças hormonais no corpo da mulher. Essas mudanças podem sim trazer alterações emocionais e comportamentais e também uma adequação a um novo momento, a um momento de expectativas, a um momento que traz dificuldades, que traz apreensões, que também podem despertar gatilhos emocionais e patologias emocionais. Só para ficar mais claro, doutora, essas mudanças que vão ampliar esse atendimento psicológico para essas mães, né? Vai ser no formato de mais profissionais da saúde disponibilizados para atendê-las. Seria um atendimento multidisciplinar? Já tem alguma linha nesse sentido para deixar mais claro para a gente esse caminho? Lendo o projeto de lei, a gente vê que tem dois pontos ressaltados ali. Um com relação à educação, à informação, para que esses hospitais, esses centros de saúde que atendam essas mulheres forneçam informação e educação para que elas entendam que esse processo de mudança comportamental, emocional, de apreensões, pode surgir e que ali elas têm um apoio possível. E a outra vertente é o acompanhamento efetivo, psicológico ou psiquiátrico, para gestantes que tiverem as parturientes ou as puérperas que tiverem algum diagnóstico definido pelo médico que a acompanha, para que elas tenham respaldo para acompanhar num atendimento multidisciplinar e mais adequado para esses tipos de patologias. Quais são, doutora, os principais problemas nessa área que hoje as mães têm antes, durante e depois do parto e que chamaram a atenção das autoridades, dos parlamentares, para essa mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente? Na verdade, a gente tem tantos momentos que permeiam essa fase gestacional. Então, a gestação é um momento de muitas expectativas e também de algumas apreensões, porque a gente pensa naquele cenário ideal das expectativas de uma gestação programada, mas a gente tem que também dar holofote a uma gestação que não é programada, a uma gestação que não é desejada, ou a uma gestação em uma adolescente que não tem estrutura emocional para entender tudo o que vai acontecer com ela naquele momento. O parto, claro, é um momento agudo que traz muitas inseguranças e o puerpério é uma adequação. É aquele momento que a gente entende tudo que está mudando, tudo que vai mudar e como que vai ser a nossa nova trajetória depois da chegada daquele bebê, quais são as demandas, quais são as responsabilidades. E para cenários que envolvam adolescentes ou gestações não planejadas, isso pode ser ainda mais agudo, ainda mais difícil. Então, é importante trazer, sim, holofote e luz a essas mudanças hormonais que acontecem e também a esse cenário em que essas mulheres podem estar inseridas precisando de maior apoio, maior acolhimento, maior suporte.
Agora, doutora, outra decisão importante que nós tivemos nessa semana que passou e que envolve esse universo da maternidade foi o julgamento de uma ação no STF com entendimento, com repercussão geral, de que a partir de agora a licença maternidade vai se iniciar no momento da alta hospitalar, tanto da mãe como da criança também, não mais naquele momento do nascimento da criança. Eu sei que isso foge um pouquinho do nosso tema da entrevista, mas como é na mesma área, eu queria sua análise. É bem-vinda essa mudança? É importante essa mudança? Vale considerar e deixar destacado aqui que essa mudança se aplica a internações maiores do que 2 semanas. Então, internações da mãe ou do bebê ou dos bebês, se forem gemelares, maiores do que 2 semanas, daí sim se aplica essa mudança da licença maternidade, em que a mãe passa a contar os seus dias de licença maternidade a partir do momento da alta dos bebês ou da alta da mãe, se a complicação aconteceu com ela. É muito importante isso para o cenário do aleitamento materno, do envolvimento dessa mãe com os bebês, quer dizer, da preparação para conseguir receber o bebê em casa e caminhar nesse novo cenário. Mas eu acho que aqui vale uma semente para se refletir. A gente contempla aqui as mães nas suas licenças maternidades, mas a gente não tem um olhar para a licença paternidade ainda tão curtinha e que se esgota facilmente nesses períodos mais longos de internação. Com toda certeza. Vamos ver então nos próximos anos se isso também vai ser uma prioridade, né, doutora? Nós conversamos agora com a ginecologista e obstetra Naira Scartesini. Muito obrigada pela entrevista, doutora. Um ótimo domingo. Boa tarde. Obrigado, Lívia. Boa tarde a todos.